A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Hoje, o professor Segantin vai fazer uma aula diferente. Eu vou fazer uma aula introdutória à lição de número 6. Porque a partir da lição de número 6, nós vamos estudar os dons ministeriais. Então eu quero falar sobre quais são os objetivos, quais são as finalidades de Deus instituir 5 ofícios à sua igreja. Que esses 5 ofícios nós encontramos em Efésios, capítulo número 4 e no verso de número 11. Eu quero que você abra a sua Bíblia e leia esse texto comigo. Efésios, capítulo 4, verso 11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então a aula que eu vou fazer hoje, eu vou fazer uma diferenciação entre os dons espirituais e os dons ministeriais. Quais são as diferenças, Fábio? Existe diferença entre dons espirituais e dons ministeriais? Eu expliquei isso na minha primeira aula, mas hoje eu quero falar de forma mais detalhada a respeito desse assunto. Queridos, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, que existe sim uma diferença entre dons ministeriais e dons espirituais. Eu quero começar falando sobre os dons espirituais que nós estudamos ele já em 5 aulas. Tá? Os dons espirituais, ele não tem a finalidade de dirigir, de administrar a igreja de Cristo. Eu vou repetir, os dons espirituais, eles não têm a finalidade de dirigir, de guiar, de administrar a eclesia, a igreja de Cristo. Então, para que servem os dons espirituais, Fábio? Para nós entendermos isso, nós temos que entender a nomenclatura da palavra dom. Existem várias palavras, tanto em hebraico como em grego, para a palavra dom. Mas eu quero salientar 2 palavras. Eu quero salientar, a primeira palavra que eu quero salientar é a palavra charisma. Você encontra essa palavra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. No capítulo 12, no verso 4, Paulo usa a palavra charisma. Todas as vezes em que essa palavra ela é usada, ela é para ela é para demonstrar, para caracterizar uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E a palavra charisma, ela tem a ideia de atrair as pessoas para a pregação do Evangelho. Eu vou repetir. A palavra charisma, ela tem uma de suas ideias de atrair as pessoas para a pregação do Evangelho. Sempre quando esses dons são manifestados, eles sempre têm a ideia de provocar nessas pessoas a atração para a palavra. Se você observar os dons de cura, eles têm esse objetivo. Os dons de operações de maravilhas, eles têm esse objetivo. O dom da fé também tem o seu objetivo. Além de ele fazer o seu momento específico, mas ele atrai para a pregação do Evangelho. Todos esses dons têm a ideia de atrair para a pregação do Evangelho. Vocês se lembram quando Cristo ele curava? E sempre ele dizia após o seu ato miraculoso de uma cura, porque em Jesus habitava toda a plenitude do Espírito Santo. E quando ele curava uma pessoa, ele falava o seguinte: sai falando que eu curei? Não. Ele falava, não conte para ninguém. Por que ele falava isso? Porque ele não queria, presta atenção, que o seu ministério estivesse baseado, tá, em curas, no charisma. Mas ele queria que o seu ministério estivesse baseado na pregação do Evangelho. Então a primeira coisa que nós aprendemos, o nosso ministério ele não pode estar baseado em charisma. Ele tem que estar baseado na pregação do Evangelho. É por isso que Cristo ele sempre ensinava dessa forma. Eu quero que a minha palavra sobressaia e não aquilo que eu faça
as minhas curas, as minhas maravilhas tenham grandes proporções, mas que os meus ensinamentos, eles sejam a base do meu ministério, e que vocês me conheçam as minhas palavras. A cura serão consequência das minhas palavras. As minhas palavras, elas trarão cura, elas trarão milagres, elas trarão poder, mas elas trarão principalmente a salvação para o homem. Uma outra palavrinha que Paulo usa muito, e você vai encontrar isso no verso 7 e no verso 8 de Efésios. Efésios capítulo 4, versos 7 e 8, você encontra duas vezes Paulo falando a palavra dom. No verso de número 7, ele usa a palavra dom no singular. E no versículo 8, ele usa a palavra dons no plural. Mas é muito interessante que Paulo usa a palavra dômata. A palavra dômata significa dom também. Mas sempre que a palavra dômata ou os seus derivados aparecem no texto sagrado, está dando a ideia, está remetendo ao sacrifício de Jesus Cristo. Olha que interessante, a palavra charisma, ela nunca vai remeter ao sacrifício de Cristo. Mas a palavra dômata, ela sempre vai remeter ao quê? Ao sacrifício de Cristo. Então o que isso nos ensina? Qual é a base da nossa fé? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Qual é o legado da nossa fé? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo, ele nos possibilitou o quê? A salvação. O sacrifício de Cristo nos possibilitou o quê? A vida eterna. Observa o seguinte, queridos, que Paulo, ele começa escrevendo a sua carta aos Efésios de forma gloriosa. Ele começa de forma assim, numa alegria muito intensa, e ele começa com louvor, agradecendo a Deus pelo presente que ele tinha dado a nós, a igreja, a humanidade, que era quem? O seu Filho. Por quê? Porque o projeto de Deus, que estava na mente de Deus, agora tinha se consumado. É por isso que ele usa a palavra eleição, predestinação, antes da fundação do mundo. Mas agora, com o sacrifício de Cristo, os judeus e gentios agora se tornam um único povo. Porque Paulo vai dizer isso lá aos Romanos, que os gentios foram enxertados na oliveira, que é Israel. Agora, de dois povos, ele fez um. Que interessante, a barreira, o muro da separação se desfez, e de dois povos ele fez um, e que esse povo ele estava fazendo agora porque ele queria que voltasse a ideia original de Deus lá no Jardim do Éden. Porque Adão foi criado para quê? Para cumprir o propósito original de Deus. Mas ele fracassa nessa ideia. É por isso que o segundo Adão, que é Cristo, ele cumpre de forma perfeita aquilo que o primeiro Adão tinha fracassado. E com esse segundo Adão começava o quê? Começava um novo projeto de Deus. Começava o quê? Uma nova ideia de Deus. Qual era essa nova ideia de Deus? Na verdade era uma ideia já antiga, mas era o quê? Era a implantação de uma sociedade para a glória de Deus. E quem que ia dar estrutura? Quem ia começar essa nova sociedade para a glória de Deus? Ele colocou um cabeça. Querido, o que eu vou falar agora é algo tremendo. Cristo foi o presente, foi o dom de Deus para a igreja. Eu vou repetir. Cristo foi o presente de Deus para a igreja. E Cristo deu 5 presentes para a igreja. Olha que interessante. Deus deu um presente para a igreja. Cristo. É o presente máximo. E Cristo deu 5 presentes para a igreja. E qual era a finalidade desses 5 presentes que ele deu para a igreja? Nós encontramos isso no verso de número 12. O objetivo desses 5 ministérios, desses 5 ofícios. Primeiro objetivo era o aperfeiçoamento
dos santos. Porque a igreja agora ela tinha que ser formada. Quem é que lançou os alicerces? Paulo diz que foi Jesus, mas Paulo diz também que foram os apóstolos e os profetas. Eles se lançaram o fundamento. E agora alguém tinha que construir em cima desse fundamento em que os apóstolos e os profetas tinham lançado. E quem ia então edificar baseado nessa estrutura que eles tinham construído, nessa base sólida que eles tinham construído? Os santos. E é muito interessante a palavra aperfeiçoamento. Aperfeiçoar no grego significa pôr em ordem, restaurar, mobiliar, preparar, equipar. A ideia aqui de aperfeiçoamento é o seguinte: vamos pôr em ordem, vamos planejar antes de construir, porque nós temos uma finalidade. E qual é a finalidade? De construir um edifício para Deus, de construir um corpo para Deus, o qual a cabeça é Cristo. Mas quem vai construir? Mas quem vai pôr em ordem? Mas quem vai mobiliar? Quem é que vai preparar? Quem é que vai equipar para a construção desse corpo? Esses 5 ofícios. Esses 5 ofícios vão aperfeiçoar homens. É isso que o texto diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, Deus qualificou esses homens para que esses homens treinassem outros homens para começarem a construção do projeto de Deus que se chama-se Igreja de Cristo. E ele diz no verso de número, olha que interessante, ele começa a palavra aperfeiçoamento, tá? Para aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para a obra do ministério, tá? Olha que interessante, eu vou aperfeiçoar, vocês vai preparar, vai pôr em ordem esses homens, porque esses homens eu vou dar tarefas para eles. E depois ele diz o seguinte: para a edificação do corpo de Cristo. Não tem como edificar se não planejar. Não tem como construir se não pôr em ordem, de não colocar de forma sistemática e organizada aquilo que vai fazer. Tem que calcular, tem que planejar. Essa é a ideia de Paulo. Vamos aperfeiçoar os santos, porque eu vou dar um serviço para eles. E quais são esses serviços? A obra do ministério, o aperfeiçoamento. Eu quero que vocês se aperfeiçoam para uma obra. E qual vai ser essa obra? Essa obra vai ser a edificação do meu corpo. E aí ele diz no verso 7, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho. Queridos, os dons de charisma não traz conhecimento do Filho. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido, a Bíblia diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Jesus é a verdade. Se o Filho não vos libertar, então vocês nunca serão libertos. Somente o Filho, só se vocês conhecerem o Filho, vocês serão libertos. Então como que alguém pode conhecer o Filho de Deus? Através dos dons dômata, através da palavra de Deus, através da organização da palavra de Deus. Os dons de charisma, ele não tem o objetivo de trazer conhecimento ao Filho de Deus. Grava isso. Quem é que traz conhecimento do Filho de Deus? Os dons ministeriais, os ofícios desses homens que treinam outros homens para construir a igreja. Aí ele diz, a homem perfeito, a medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Queridos, olha o que ele diz, eu coloquei esses homens, porque eu não quero que o vento de doutrina leve vocês, tiram vocês do foco. Ei, perceba uma coisa, quem é capaz de dominar, quem é capaz de identificar um vento de doutrina estranha, se não for a palavra de Deus? Se não for esses homens, se não for os dons ministeriais, Fábio, mas os dons de discernimento de espírito, ótimo,
Muito bem você tocado nesse assunto. Eu disse na última aula, eu enfatizei isso. Os dons de discernimentos de espírito, ele deve estar respaldado na palavra de Deus. Observe o seguinte, que ele não é o prisma, ele não é o patamar, ele não é o top, ele não é o cume. Ele é a base. Quem é que está em cima? É a palavra. Ele gira em torno da palavra. Os dons de discernimentos de espírito, ele gira em torno da palavra. Eu falei em muitas aulas isso. Ele tem que girar em torno da palavra. Ele não tem vida própria. A vida dele está baseada na palavra, porque ele não pode sair fora dos parâmetros da palavra. É a palavra que diz o que é certo e o que é errado. Então, qual o vento de doutrina? Como que nós combatemos ele? Através dos dons através dos dons ministeriais. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Queridos, verso 16, para nós encerrarmos. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então o que eu quero salientar é o seguinte, esses dons que nós vamos estudar, eles têm o objetivo do que? De administrar a igreja, de dirigir a igreja. É esses dons que nos levarão ao céu, porque esses dons nos mostrarão o sacrifício de Cristo. Para que Cristo morreu? Qual foi o objetivo desse sacrifício? E para onde nós estamos indo? Então, dons espirituais, ele não dirige a igreja. Os dons ministeriais, eles sempre hão de dirigir a igreja. Que Deus conserve esses homens na direção correta. E a direção correta é o céu. Querido, que Deus continue abençoando a todos vocês. Até a próxima aula, querendo Deus.